Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Deixa eu aumentar. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite. Sim. Estamos sim. Ótimo. Boa noite, Raquel. Eu sou Luciana Mantovani, sou professora responsável pelas meninas, tá? É um grupo de apenas de mulheres, porque a gente está incentivando aí a Agenda 2030 das mulheres na ciência. Elas são voluntárias na edição de uma revista mexicana, patrocinada pelo Instituto de Água do Governo Federal do México e apoiada pela Unesco. Seja muito bem-vinda, muito obrigada aí por estar aqui essa noite, porque não é fácil, a gente sabe que a vida de todo mundo é uma correria, né? E ninguém aguenta mais live também, né? Mas gostaria muito de agradecer o carinho, parabenizar a Maiara, que correu atrás, precisava de alguém para falar sobre privatização do saneamento básico, correu atrás, parabéns, Maiara. Eu vou passar a palavra para Letícia, que vai apresentar o grupo, e depois a Letícia passa para a Maiara para apresentar você. Obrigada, boa noite e boa entrevista. Obrigada. Olá, boa noite. Meu nome é Letícia Borges de Almeida, sou membro da Ordem Internacional da Arco-Íris para Meninas, junto com a Giovana, Maiara, Heloísa, Nicole Luiz, Letícia Campos, Júlia, Michele e Nicole Fungil. Com auxílio da editora responsável pela edição Brasil, Márcia Azevedo, e a professora Luciana Mantovani. Hoje estamos trabalhando como voluntárias para a revista Água Sempre, uma publicação do Instituto Mexicano da Água, com o objetivo de entrevistar a pesquisadora Raquel Freitas. Boa noite. Hoje vamos entrevistar a Raquel Freitas, que é bacharel em Ciências Econômicas pela PUC do Rio de Janeiro, trabalhou na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro como pesquisadora em temas relacionados ao setor de infraestrutura, especialmente o setor de saneamento básico. Atualmente, no Ministério da Cidadania, atua como coordenadora geral de produção e indicadores de monitoramento de políticas sociais. É um prazer tê-la aqui e eu passo a palavra para a senhora. Olá, gente, boa noite. Eu estou muito feliz de estar participando. Não sei se a palavra é para mim mesmo. Acho que é, né? Ou não? Isso. Estou muito feliz de estar aqui. Eu recebi o convite da Maiara com muito carinho. Primeiro porque eu estudei em escola pública, sou fruto de muita política pública, sou fruto de muita doação de outras pessoas, e enquanto mulher, achei muito legal esse assunto. Eu só tive contato mesmo quando eu estava já trabalhando, e eu percebo que o tema saneamento básico, os modelos de saneamento poderiam ser mais discutidos quando a gente está ali, quando a gente é criança. Eu vejo hoje que muitos adultos falariam menos besteira ou teriam menos equívocos se a gente conseguisse refletir sobre isso enquanto a gente está novo. Como é que esses serviços chegam na nossa casa? Qual é a importância desses serviços para a gente? Como eles determinam a nossa trajetória profissional? E a gente, às vezes, não para pensar nessas coisas. Então, eu estou muito feliz pelo convite, espero que o meu conhecimento, a minha experiência consiga ajudá-los, consigam. E, eventualmente, se houver alguma dúvida que eu não consiga atender aqui, sintam-se à vontade para perguntar depois. Eu fiquei um pouco sem entender antes, até falei isso com a Maiara, um pouco do projeto, um pouco da escola, um pouco das meninas, assim, né, saber um pouquinho mais de como é que se chegou nesse grupo, mas eu acho que depois, se houver um espaço para compartilhar, seria muito legal, aqui, ou, de repente, numa outra conversa. Então, estou muito grata. Então vamos começar as perguntas com a Letícia Campos. Boa noite.
Meu nome é Letícia e a primeira pergunta é: o que é a privatização do saneamento básico? Então, vamos lá. Antes de falar do que é privatização do saneamento básico, eu acho que a gente pode primeiro dar um passinho atrás e entender o que é saneamento básico, né? Saneamento básico é um direito de nós, no caso aqui, no caso brasileiro, é um direito nosso assegurado pela Constituição Federal de 1988. Ele é definido, ele é organizado, né, pelo novo marco legal do setor, que foi aprovado no ano passado, na verdade, atualizado no ano passado, porque a gente tinha um marco legal lá de 2007, e aí ano passado foi atualizado, e dentro desse marco legal, dentro da lei que organiza o setor, define que saneamento básico é conjunto de serviços, infraestrutura, instalações operacionais, de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais. Mas, normalmente, a gente acaba falando de saneamento, e aí a gente, de modo mais amplo, em mídia, ou a gente acaba falando de saneamento como acesso à água potável, né, água que a gente pode consumir nas nossas casas, pode utilizar para fazer comida, e os serviços de esgotamento sanitário, que é essa coleta do esgoto que sai da nossa casa, o tratamento e a e o encaminhamento para os corpos hídricos, né, devidamente dentro dos padrões estabelecidos para devolver para os corpos hídricos. Então, isso é saneamento. Aí, quando a gente fala o que é privatização do saneamento, vamos parar para pensar um pouquinho. O saneamento, esse termo, né, a água chega na nossa casa e o esgoto sai da nossa casa de que forma, né? Não é algo espontâneo, né? A gente não estamos mais nessa época. É preciso que o Estado, né, que o governo, faça um esforço de construção de toda uma infraestrutura para captar água e trazer essa água tratada para nossa casa, e faça um outro esforço de construir uma infraestrutura, colocar uma tubulação para levar esse esgoto para os devidos lugares. E aí, o Estado, o governo, cuida dessa infraestrutura, que é a prestação desse serviço para a população, por meio de empresas ou companhias, tem que ficar mais claro para vocês, e essas companhias, essas empresas que prestam esse serviço a nós, ela pode ter diferentes naturezas jurídicas. O que significa isso? Elas podem ser públicas, e aí dentro do juridiquês, dentro da área jurídica, empresas públicas tem algumas variações. Você pode ter autarquia, você pode ter empresas de sociedade mista, em que o controle, quem toma as decisões é o setor público, e você pode ter empresas públicas mesmo, e você também pode ter empresas privadas, em que o prestador desses serviços que eu mencionei aqui, de saneamento básico, né, que envolve o saneamento básico, é um ente privado. Entendido isso, aí a gente pode falar, tá, mas o que é realmente privatização? Existem inúmeras formas do setor privado prestar esse serviço para a população, né, das empresas privadas fazerem isso. Uma delas é quando toda empresa, ela pertence ao setor privado. Então, ele toma as decisões, ele é dono da prestação de serviço, de toda a cadeia de prestação de serviço. Esse é o extremo da privatização, é a privatização estricto sensu. É quando o ente privado, ele é dono, né, ou o governo vendeu para ele, ou repassou esses ativos para ele, para que ele fizesse a condução, a prestação desses serviços por tempo indeterminado. Então, ele é dono daquela infraestrutura dos canos, das estações de tratamento, por tempo indeterminado. Mas esse caso extremo, ele é pouco comum no Brasil, tá? O mais comum no Brasil é um caso um pouco intermediário, que são os formatos de concessão. O que é isso? Na concessão dos serviços de saneamento básico, o ente privado, ele recebe um direito do setor público, né, do governo, do município,
do governo do estado, do município ou do governo federal, a depender de cada situação, o ente privado, o investidor, paga um valor para o setor público e ele tem o direito de prestar esse serviço por um determinado período, em geral, 35 anos, 25 anos ou mais, porque são investimentos de longo prazo. Então, o setor público vai lá, paga um valor de entrada, explora esse setor de saneamento por 30 anos, 25 anos. No final desse contrato, em geral, né, de longo prazo, os ativos voltam para o Estado. Então, percebam que nesse cenário, o ente privado não é dono, ele é alguém que tem direito de uso por determinado período. E esse direito de uso deve ser regulamentado e pré-estabelecido por um contrato, né? E aí, depois de passados 30 anos, esse ativo, né, todo aquilo que ele construiu nesses 30 anos, voltam para o Estado, para o município, ou para o governo do Estado, e aí o novo gestor, prefeito, governador, pode fazer uma nova licitação, se ele quiser, de novo, conceder para uma empresa privada novamente. Então, então a gente tem a privatização extrema, né, o ente privado é dono, que aí é o que eu acho que responde melhor o que é privatização do saneamento. A gente tem um modelo que é o praticado no Brasil de modo mais comum, que é a concessão, e a gente tem outros arranjos que são, que tem uma participação ainda maior do setor público, que são chamadas de parcerias público-privados. Nessas parcerias público, tanto o ente privado quanto o ente público precisam fazer investimentos ao longo do processo. Cada um ali tem o seu papel. Em geral, o ente privado constrói a infraestrutura, às vezes, e o setor público faz um aporte para ele de recursos para financiar essa construção. Às vezes, a parceria público-privado apenas na comercialização, o ente privado ele tem que só cobrar as pessoas, colocar os hidrômetros e fazer o processo de cobrança, e aí o setor público paga um valor para ele, enfim. Na parceria público-privado, existem muitas variações, mas o mais comum no Brasil, e o que a gente tem discutido mais, e normalmente é o que se chama de privatização no Brasil, são concessões, né? O setor privado tem um período ali em que ele vai atuar, e esse período é pré-estabelecido em contrato. No Brasil, os primeiros contratos de concessão, eles foram firmados já há muito tempo, né? Tem 1995. Atualmente, a gente tem 178 contratos ativos para iniciativa privada. E 60% desses contratos são concessões plenas, ou seja, concessão dos serviços de água e concessões dos serviços de esgoto. E 30% são concessões parciais. Em geral, as concessões parciais ocorrem mais para serviços de esgotamento sanitário, porque a água acaba que é um serviço que tem um faturamento maior do que o esgoto, então acaba que o setor público acaba deixando para o privado só o esgoto, porque ele não está muito a fim de abrir mão da água, e 10% desses 178 contratos para iniciativa privada são desses arranjos que eu falei com vocês de público e privado, que tem uma variação maior de modelos, né? O setor privado hoje responde por apenas 5% dos municípios, enquanto que as companhias estaduais de saneamento respondem por 70% dos municípios brasileiros, né? Prestam serviço a 70% dos municípios brasileiros. E 25% dos municípios brasileiros prestam o seu serviço diretamente, ou seja, não concederam nem para uma empresa privada e também não concederam para a empresa do Estado, né? Eles prestam o serviço diretamente ou se juntaram ali com outros municípios próximos para prestar por meio de consórcio, que é um outro formato. Mas é isso, né? Então, o que é privatizar o setor de saneamento? É basicamente quando o ente privado, no modo mais extremo, né, serviço de saneamento por tempo indeterminado. E concessões é um tipo de privatização em que ele tem um tempo específico que ele pode atuar. E, em geral, são 3 décadas. Não sei se respondi, está claro.
Responda sim, obrigada. Boa noite, meu nome é Nicole e a próxima pergunta é minha. Eu gostaria de saber para que serve a privatização do saneamento básico. Boa noite, Nicole. Eu vou me ater ao contexto brasileiro. É importante que a gente saiba que o tema privatização, ele não é um tema que se discute independente do período, independente do país. Não, toda reflexão sobre, na verdade, eu acho que toda reflexão sobre política pública, seja ela qual for, ela se dá a partir dos valores daquela sociedade, do contexto, dos desafios daquele momento. Então, por isso eu vou me ater a essa pergunta ao Brasil, tá? Qual é o desafio que está colocado hoje, que, na verdade, é um desafio antigo do Brasil? A gente tem um déficit muito alto no setor de saneamento. O setor de saneamento, dentre os setores de infraestrutura, telecomunicações, energia, transporte, é o setor com maior déficit, é o setor que a gente avançou menos, né? E isso é um pouco inação, e aí para alguns vão puxar a sardinha para alguns outros, mas para mim é o setor mais básico dentre os setores de infraestruturas que a gente tem. Atualmente, 34 milhões de brasileiros, de pessoas, não têm acesso à água em casa, acesso à água potável. 96 milhões de brasileiros não têm acesso a esgotamento sanitário. Alguns desses têm contato com o esgoto passando na sua rua, podendo contrair doenças, afetando o desenvolvimento cognitivo de várias crianças. Então, o nosso cenário do saneamento básico é muito preocupante. Então, por um lado, a gente tem um desafio, né? A gente tem um déficit de saneamento muito alto. Por outro lado, a gente tem um Estado, um governo, e aí de modo mais amplo, né, os municípios, os estados, o governo federal, com muita dificuldade de fazer aportes de investimentos maiores, né? A gente imagina que vocês acompanham, ainda que não entendam completamente, mas se tem discutido muito sobre as restrições fiscais. E as restrições fiscais do país não vieram com a pandemia, né? A pandemia só está agravando o nosso problema. Mas as restrições fiscais do país, elas já estavam, já era uma questão, já era um problema, já era um fator limitador para investimentos no setor de saneamento e em outros setores há bastante tempo. Então, se por um lado você precisa de muito investimento porque você quer reduzir o déficit, por outro, você também não tem muitos recursos para fazer os investimentos que você precisa por empresas públicas, né, com recursos públicos. E é importante a gente deixar claro que, atualmente, 80% dos investimentos que são feitos no setor de saneamento são do setor público, vem do governo, vem do município, vem do estado. O setor privado hoje só financia 20% dos investimentos no setor de saneamento. Então, tem um espaço para o setor privado muito grande. Nesse contexto, de muito desafio, seja do fiscal, ou seja pelo déficit do saneamento, a promoção de parcerias público-privado, e aí eu não estou falando de privatização lá do jeito extremo, né? Eu estou falando de concessões, é uma estratégia que a gente precisa considerar, é uma estratégia que a gente precisa refletir enquanto sociedade, sem muitos mitos, sem muitos dogmas, sem muitos tabus. Por quê? Porque no nosso texto brasileiro, no contexto que a gente está hoje, essa alternativa pode nos servir para acelerar os investimentos no setor de saneamento e acelerar a universalização dos serviços, né? Porque a privatização, na minha avaliação, no contexto do gestor público, no contexto da população, do bem-estar da sociedade, serve para acelerar investimentos no setor de saneamento e universalizar os serviços o quanto antes, porque no modelo que a gente está, com os aportes de recursos que a gente tem feito, antes de 2019, 2018, a gente estava ali investindo 13 milhões, aí em 2019 foi um pouquinho, 2019 foi um pouquinho mais, que foi 15, mas
ainda é muito aquém do que a gente precisa para conseguir universalizar até 2033, que é o que está estabelecido lá no Plano Nacional de Saneamento. Então, no contexto de restrição orçamentária e baixa capacidade de investimento do setor público, eu entendo que privatização pode acelerar esse processo, né, de assegurar esse direito à população. Nicole, respondi? Respondeu sim, obrigada. Boa noite. O meu nome é Heloísa e a próxima pergunta é minha. Privatizar o saneamento é algo positivo ou negativo? Eu ia falar, importante deixar isso claro, assim, que privatizar saneamento, que é o que a gente está falando aqui, é muito diferente do que o que a gente observa muitas vezes numa discussão, às vezes como é que eu posso dizer? Em discussões em que as pessoas estão muito imbuídas de valores e de dogmas que ela não quer abrir mão. E aí, normalmente, a gente ouve muito falar, a gente não pode privatizar a água, a gente não pode privatizar a água. E não se trata de privatizar a água, pelo menos a discussão no Brasil. Em alguns países, essa discussão sobre privatizar a água, ela até cabe. No Brasil, isso, em nenhum momento, isso virou uma pauta, até porque a gestão de recursos hídricos ocorre até em paralelo com o saneamento. O que a gente fala aqui é de privatizar, ou, né, o termo seria conceder, buscar arranjos e modelos com entidades privadas para a prestação de serviços de saneamento. E essa avaliação, se é positivo, se é negativo, eu volto no que a gente conversou, no que eu mencionei agora há pouco. É uma avaliação muito subjetiva, né? Positivo e negativo, por quê? Porque depende, e aí em cada sociedade, depende em que estágio o setor de saneamento está. Você já está num país, ou você está num município em que o seu serviço já está quase que 100% universalizado, você está num município em que 80% da população não tem acesso à água, qual é o estágio em que você está? Uma outra pergunta que você tem que fazer, quais são os valores que essa sociedade tem? Essa sociedade, ela é muito contra qualquer que seja o arranjo com o setor privado, por motivos diversos. Então, ou uma outra... Esse município, esse estado, esse país, ele é um país rico, é um país pobre, é um país que está com questões de restrições orçamentárias, não está... Então, o positivo e o negativo é uma avaliação que os gestores públicos, eles precisam fazer junto com a sociedade. Não tem como buscar. Por quê? Porque se você coloca um ente privado num determinado lugar em que a população não quer, não aceita, ela vai inviabilizar esse serviço de diversas formas. E a experiência internacional mostra isso, né? Alguns países em que a pressão popular forçou a saída de um ente privado, independente se aquela privatização estava tendo um bom desempenho ou não. Aquela sociedade não queria aquele modelo e fez com que a sua voz fosse ouvida e forçou uma saída. Então, a privatização do setor de saneamento é algo positivo ou negativo? Não tem resposta única. A minha reflexão que eu tenho feito para o caso brasileiro nós precisamos refletir sobre essa alternativa e refletir sobre essa alternativa no hoje. Como os contratos de concessão, eles são, embora de longo prazo, mas eles têm um prazo determinado, a gente pode fazer escolhas hoje que acelerem o nosso processo e daqui a 20, 30 anos a sociedade faz uma nova reflexão, né, de ou uma nova concessão, um novo leilão, ou não, ou a reestatização desses serviços, mas já num estágio de atendimento mais elevado do que o que a gente tem hoje. Então, essa é a minha avaliação, mas e a avaliação, no meu caso, no atual momento, é a avaliação que eu tenho tido, e é a avaliação que muitos especialistas têm tido, e muitos especialistas que antes eram contra a privatização, mas que entendem que a questão principal não é privatizar ou não privatizar. Acho que a pergunta é como fazer isso. Quais são os instrumentos? O que deve ser considerado?
como fazer com que isso realmente gere os resultados que a gente quer. E aí, se a gente conseguir fazer esse desenho bem feito, privatizar vai ser positivo. E se a gente não fizer esse trabalho de casa enquanto gestor público de modo adequado, aí os resultados podem ser muito perversos, tanto para a gestão quanto para a sociedade. Então, eu acho que é isso. Não tem uma resposta pronta, mas eu entendo que, para o atual momento do Brasil, a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado para as opções que a gente tem. Obrigada. Boa noite, meu nome é Raíssa e a próxima pergunta é minha. Quais os danos a privatização pode causar na sociedade no futuro? Essa pergunta é muito legal. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a me envolver com saneamento, hoje não é uma área que eu estou atuando tão de perto, eu estou com outras políticas, mas uma das perguntas que eu me fazia, porque essa discussão sobre privatização começou a ficar mais acalorada, voltou a ficar mais acalorada a partir de 2016, um dos esforços que eu fiz foi tentar pesquisar exemplos de privatização. E aí, inicialmente, eu estava pesquisando só fora, porque eu não estava encontrando no Brasil. E depois, refletindo um pouquinho sobre a criação das empresas, das companhias estaduais de saneamento do Brasil, eu me deparei com o caso da Saneatins, que é uma companhia de saneamento básico do estado do Tocantins. É a única companhia estadual que o Brasil tem que é privada. As outras companhias que a gente tem, São Paulo, Rio, Pernambuco, todas as outras são públicas. Algumas têm capital privado, no caso da Sabesp no Rio, mas o controle ainda é público. A Saneatins não. A Saneatins é uma empresa estadual, privada. E ela foi privatizada lá em 98. Eu estou contando essa história para a gente entender que danos, o que aconteceu nesse exemplo da Saneatins, né? Qual foi o formato que as pessoas que estavam lá em 98 pensaram na privatização da Saneatins? Era uma empresa pública do Estado, era uma empresa nova, porque o Estado do Tocantins é um dos mais novos que a gente tem no Brasil, era uma empresa nova, e eles decidiram vender a participação societária da companhia. Lembra que é aquele nosso modelo mais extremo. Todo o controle da Saneatins é privado. À época, o governo ficou ali com 20% da participação na sociedade, né? Na sociedade, do capital daquela empresa, da Saneatins. E é importante que a gente saiba que a venda de participação societária pode ser um instrumento, um mecanismo importante para melhorar a gestão da empresa. Por quê? Não raro, o ente público, ele não tem os incentivos adequados para fazer com que a empresa seja eficiente, que gaste menos, que produza com custo baixo, mais rápido, com menos pessoal. Então, muitas vezes o setor público não tem essa preocupação e não faz esse esforço. Quando você vai para uma empresa privada, isso é diário. A redução de custos, a melhoria da gestão, da eficiência da prestação do serviço, isso está dentro do investidor, porque ele está preocupado se ele gastar muito, mesmo que ele venda muito, ele vai perder, né? Se ele gastar menos, aquilo que ele estiver vendendo vai virar faturamento para ele. Então, isso pode contribuir para que você tenha uma empresa mais saudável, uma companhia mais saudável, a um custo menor, a tarifas menores, pode. Só que o caso da Saneatins não é um caso de sucesso nesse quesito. E aí, o que aconteceu com a Saneatins? O que não deu certo e quais foram os resultados disso? O processo de venda da Saneatins, ele não aconteceu com a preocupação de elementos muito importantes. Um deles é segurança jurídica. O que isso significa? No setor de saneamento no Brasil, quem é responsável pela prestação do serviço de saneamento é o município. Responsável primeiro.
e depois o Estado e a União, mas é o município que detém a titularidade do serviço de saneamento básico naquela localidade. O que ele faz é conceder, entregar um contrato com a empresa do Estado, no caso a Saneatins, dizendo, olha, você pode prestar o serviço no meu município. E aí, todos os municípios de Tocantins fizeram isso com a Saneatins quando ela era pública. Quando ela se tornou privada, as metas, as obrigações que estavam nesse contrato não foram revisitadas. Ou seja, você não analisou de novo se esses contratos, se aquelas obrigações que antes era para o setor público, elas estavam agora adequadas para o setor privado. Então, esse foi um primeiro erro. Aí teve um segundo erro. Você introduziu um agente privado que está preocupado em aumentar o seu faturamento, que está preocupado em reduzir custos, e você não teve ao lado dele uma agência reguladora do Estado forte, que vai virar e falar assim, olha, você está fazendo errado, você não pode aumentar a tarifa, você tem que entregar o serviço no município tal, você tem que fazer isso. Essa agência reguladora, ela não existia. Na verdade, ela existia fisicamente, mas ela não tinha autonomia financeira, então ela não podia, ela dependia do recurso daquela companhia, então ela não podia dar pitaco, ela não podia intervir, senão o recurso dela ia ser cortado, ela não tinha autonomia decisória, não tinha essa força para falar, ela não tinha capacidade técnica, ela não tinha as condições para fazer com que esse prestador realmente cumprisse com as metas e com as obrigações previstas no contrato. E as metas e as obrigações do contrato estavam defasadas. Por quê? Porque não tinham sido revistas. Conclusão desse arranjo não bem planejado, pensado. Nós tivemos uma população local desassistida e nós tivemos o governo daquele estado duplamente penalizado, porque ele teve que assumir o custo da reestatização de 78 municípios. Então, de todos os municípios que antes estavam ali com o setor privado, 78, e os 78 municípios eram municípios pequenos, eram municípios em que a grande parte do município era áreas rurais, eram municípios mais pobres, exatamente a população em que a gente não gostaria que fosse prejudicada, exatamente a população em que a gente não gostaria que a privatização gerasse os resultados contrários, né? Porque era exatamente a população que a gente queria alcançar quando a gente pensa em fazer privatização. Então, o caso da Saneatins, eu estou chamando a atenção para ele porque, primeiro, que é o único caso estadual que a gente tem, e segundo, que é um caso que exemplifica que se uma privatização for feita de modo inadequado, sem que a gente tenha uma regulação forte, sem que a gente tenha um contrato bem feito, que tenha lá, olha, você tem que chegar no município tal até 2030, você tem que aumentar a universalização, você tem que universalizar esgoto até tanto. Se você não tiver isso bem estabelecido, e se você não tiver uma agência forte, a consequência disso você não vai diminuir o déficit do saneamento naquela região, e no final desse contrato, ou mesmo antes, o Estado vai ter que voltar a prestar serviço naquela região, e isso gera um custo adicional, né? Porque a infraestrutura não vai estar lá, porque o investidor não fez os investimentos que você queria naquela região, então você vai ter que fazer, e é duplo porque também chega na população. No final das contas, é a gente que financia, a gente que faz isso com os nossos impostos. Então, a gente acaba tendo que pagar 2 vezes por isso. Então, quais os danos a privatização pode causar na sociedade no futuro? No caso da Saneatins, 98 foi privatizado, em 2013 teve que reestatizar 78 municípios, e a Saneatins ficou ali com 42, 43 municípios, que eram os municípios mais rentáveis, né? E os 78 municípios mais difíceis voltaram para o Estado. Isso é o que a gente não quer que aconteça. Então, isso é um resultado negativo de uma privatização. E os motivos disso estão associados à falta de regulação e contratos bem definidos.
Então, acho que é isso. Não sei se ficou alguma dúvida. Não ficou não, muito obrigada. Muito obrigada, viu? Nada. Olá, boa noite. Meu nome é Michele Cristina, eu tenho 17 anos e a pergunta de agora é minha. Eu gostaria de saber quais benefícios a privatização do saneamento pode trazer para a população. Essa pergunta eu acho que eu já respondi um pouquinho dela, mas eu vou reforçar. Há quem não concorde plenamente, mas na minha avaliação, o principal, de imediato, o principal benefício de você contar com um parceiro privado, de você ter um aporte de recurso de modo mais ágil, em que o setor privado também tem mais facilidade de conseguir financiamento com bancos, com outras instituições do que os órgãos públicos. Eles são mais ágeis também na hora de implementar obras, porque eles têm menos burocracia que os órgãos públicos muitas vezes precisam passar, né? Não é uma coisa nem boa nem ruim, é uma necessidade que as empresas públicas precisam passar, procedimentos que eles têm que passar. Nesse sentido, a privatização, ela tem um benefício que é aumentar investimento, né? Se o setor público, por exemplo, conseguiria investir 15 bilhões por ano, o setor privado poderia conseguir investir 20, 25. Então, esse aumento de investimento no setor beneficiaria de modo mais direto a população, porque você acelera a expansão da rede de saneamento, né? E não só pelo aumento do investimento, como na agilidade de fazer esses investimentos. Então, o setor privado não só consegue fazer um aporte maior, como ele consegue fazer isso mais rápido. Mais rápido por quê? Exatamente porque ele não tem tantas travas quanto o setor público tem na hora de conseguir obter esses financiamentos. E o setor privado também tem mais alternativas. Ele pode buscar fontes de financiamento em mais lugares do que muitas vezes o setor público consegue. E aí, com mais investimento e mais rápido, o que a gente tem? A sociedade pode perceber isso de que forma? Com a chegada mais rápida desses serviços na nossa casa. Então, lugares que antes você não tinha acesso à água passam a ter, lugares em que antes você tinha acesso à água de modo intermitente, um dia na semana, 2 vezes na semana, você consegue ter mais, porque você aumentou mais a rede, porque você conseguiu aumentar a capacidade de tratamento. E aí, isso de modo, né, num primeiro momento. E a universalização, a expansão desses serviços de modo mais rápido é muito importante, porque o setor de saneamento, os serviços de saneamento, eles são determinantes na nossa vida. A gente não tenho aqui de cabeça, mas existem estudos que comprovam que crianças que não tiveram acesso adequado a saneamento básico têm a sua capacidade cognitiva afetada, tem o seu rendimento na educação, o seu desempenho na escola reduzido. Fora um caso direto, que é a mortalidade infantil, que ainda é uma realidade e existem muitos casos que ainda são oriundos de doenças ou enfim, consequências da falta de saneamento básico. Então, a universalização desses serviços faria com que a gente reduzisse mortalidade infantil, reduzisse doenças causadas por veiculação hídrica, aumentasse o desempenho de crianças nas escolas, aumentasse a produtividade no trabalho. Existem alguns estudos que também comprovam quando você tem saneamento, quando você não tem essa preocupação excessiva, que se tem água, se não tem, você também produz mais. E aí, de modo, né, e aí no outro viés, no viés mais econômico, se você tem um bairro, um município em que tem serviços básicos disponíveis, você também consegue valorizar mais o setor imobiliário, ele fica mais aquecido, os imóveis daquela região passam a valerem mais, você atrai mais investidor para aquela área. Fora que se você estiver numa área turística, você também consegue desenvolver ainda mais o seu setor turístico.
ou seja, fazer com que a atividade econômica naquela região melhore. Então, os benefícios da privatização, no primeiro momento, é acelerar investimento, aumentar investimento, fazer com que a gente universalize o serviço de saneamento o quanto antes. Porque a gente sabe que uma vez universalizado, uma vez com as pessoas tendo água potável, tendo o serviço de esgotamento sanitário devidamente implementado, a gente tem muitos outros benefícios indiretos que são importantes e também de custo, né? O custo por saúde diminui, isso também tem muitos exemplos de custo de saúde que diminuíram, porque você tem menos internações, porque você tem menos internações por diarreia. Então, isso acaba afetando todas as consequências positivas que a gente tem com a universalização. Então, nesse sentido, a privatização pode ser muito benéfica, mas, de novo, né, se bem implementada, se a privatização chegar no que a gente quer, que é levar água na casinha das pessoas. Se isso não acontecer, se a água não chegar, se só for investimento e a água não chegar, esses benefícios que eu mencionei, eles deixam de existir. A próxima pergunta é minha, e é como é possível resolver o problema da privatização? Essa pergunta é engraçada. Por quê? A privatização, ela não é um problema em si, né? A privatização é só um modelo de prestação de serviço. E aí, no nosso caso, prestação de serviço de saneamento. Mas ela não é um problema em si. Ela passa a ser um problema se a gente não faz isso de modo adequado, né? Então, que é o que a gente estava conversando aqui antes. Então, se a privatização for feita sem uma receitinha de bolo que em muitos casos a gente conhece, não todos, mas em muitos casos a gente conhece, é possível que se torne um problema, né? As consequências. Então, num primeiro momento, a privatização não é um problema, mas, o que eu comentei antes é importante, assim, não é o que fazer, mas é como fazer. Fazer a privatização não é um problema, agora, dependendo de como você faça, pode ser. E é importante que a gente tenha clareza que não é trivial, não é fácil criar condições para estruturar um modelo de arranjo público e privado. Não existe uma receita de bolo, assim, não existe uma receita de bolo para todo mundo. Existem uns caminhos orientadores que você tem que tomar cuidado. Mas não existe uma receita de bolo que você pode falar, olha, eu fiz uma parceria público-privado no Chile, se você fizer exatamente igual aqui, ali em Búzios, no Rio de Janeiro, vai dar certo. Não é assim que funciona. Porque existem muitos fatores locais que determinam qual é o modelo o modelo mais adequado para aquela região e o modelo mais viável para aquela região. De toda forma, o que eu estou querendo dizer é o caminho para que a gente consiga não deixar que a privatização vire um problema passa por algumas coisas. Uma delas é conhecer bem aonde você quer fazer esse arranjo público-privado. Então, ter um bom diagnóstico local, entender bem quais são E aí, quando eu falo um diagnóstico, é entender as necessidades daquela região, é entender se é uma região que é mais montanhosa, se é uma região mais plana, isso no âmbito geográfico, é entender se você está numa região em que você tem mais pessoas de baixa renda, se tem pessoas mais ricas, no âmbito mais social, é entender se você está numa área mais urbana ou uma área mais rural, em que uma casa para outra é muito distante, então isso vai demandar muito mais custo, porque você tem que botar mais cano. Também de como a sociedade como aquela área foi organizada. Então, entender bem quais são as necessidades e os desafios daquele lugar que você pensa em criar uma parceria público-privada para fazer chegar ao saneamento é importante. Muitos erros que nós tivemos no Brasil, e aí não estou nem falando de privado, de público, especialmente com o PAC lá em 2007,
grande parte daquelas obras paradas que não foram feitas, ou dos contratos que não foram finalizados, que foram abandonados, foi porque não fizeram um bom diagnóstico. E aí você, na época, né, se aprovou projetos que previam determinadas orientações, determinadas construções, quando você chegou lá, você se deparou com outra realidade, você se deparou com outros desafios e que não estavam previstos no contrato, que não tinham sido previstos em termos financeiros, que o custo inicial passou a duplicar, e aí o setor público ou privado, aquele que ia executar o projeto, teve que abandonar. Então, uma coisa importante para qualquer que seja o projeto de implementação para prestar serviços é entender bem a área, especialmente no caso de privatizações de contrato de concessão. Entender bem a área, uma outra é estruturar esse projeto. Que projeto, que arranjo privado é esse, que se adequa, que é mais atraente nessa localidade? Como eu posso atrair um privado que vai conseguir fazer frente ao desafio local, que vai conseguir trazer recurso para cá, que não vai largar os municípios ou as localidades com mais desafio, como que aconteceu lá em Tocantins, e ao mesmo tempo que queira fazer isso, né? Porque o setor privado pode olhar e falar, poxa, o desafio é muito grande, não vou entrar, vou partir para uma outra. Então, essa estruturação de projetos é importante. Quando a gente ouve muita gente falando assim, mas o setor privado não vai querer ficar com os municípios piores, os municípios mais pobres. Depende. O caso do Rio, recentemente, da SEDAI, mostra isso. A gente teve um dos blocos em que você tinha lá algumas áreas com faturamento muito alto, outras nem tanto. Você fez um desenho naquele bloco em que o setor privado olhou e falou, poxa, consigo dar conta, uma área vai compensar a outra, o meu faturamento ainda vai ser alto, assumo. A gente ainda vai ver o final dessa história mais para frente, mas em termos de desenho e de atração para o setor privado, deu certo, porque o setor privado foi lá e falou assim, olha, para mim, eu acho que eu consigo fazer os meus investimentos, ter o retorno que eu estou esperando, e vocês ainda conseguem fazer com que o serviço chegue em localidades que antes estavam com mais dificuldades. Uma vez definido esse projeto, né, adequado e atrativo, adequado para a área, para aquilo que o governante quer, né, que o setor público quer, e atrativo para o setor privado, é importante que o contrato que você firme seja um instrumento transparente, seja um instrumento em que você diga lá, olha, em 2020, 2023, 2024, a meta é essa, 2026 é essa, 2030 é essa. Tem metas claras, metas intermediárias, metas de atendimento, de finalização, metas não só de atendimento, mas de eficiência interna, de níveis de perdas de água, para você manter uma tarifa que não seja tão alta assim, enfim. Então, a receita de bolo que eu digo, para que a gente não tenha um grande problema de privatização, ela começa, antes de chegar à prestação do serviço, em um bom diagnóstico, 2, estruturar esse projeto, atrair esse setor privado e ter um contrato minimamente adequado. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que, no nosso caso aqui, o BNDES, né, que é o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento, ele tem feito esse trabalho com os estados que se manifestaram, que manifestaram interesse. E que trabalho é esse que o BNDES fez? De diagnóstico e estruturação do projeto. Porque essa etapa, os municípios e os estados tinham idade. Os projetos chegavam para pedir recurso para o governo federal muito ruins, porque ou a parte de viabilidade econômica estava ruim, ou a parte de viabilidade de logística, de geografia estava ruim, porque não fizeram os cálculos dos custos que iam ser necessários para uma área montanhosa, para uma área mais plana, para uma área mais em área litorânea. Enfim, os projetos muito ruins. O BNDES assumiu isso para si, para os estados fizeram,
para prestação de serviços regionalizados, então tinha que ser estados, né, municípios sozinhos não era o foco do BNDES, e isso tem gerado bons frutos. Na verdade, tem gerado algumas lições. Uma delas não é fácil fazer diagnóstico e estruturação de projetos, o BNDES tem sido muito enfático quando ele fala sobre isso, mas é necessário. O caso que a gente entende nessa primeira fase foi bem sucedido, que é o da SEDAI, do Amapá, tem mais um outro também, são casos em que, depois que se entendeu o diagnóstico, se pensou numa estruturação de projetos, ficou um pouco menos pesado entender que arranjo é esse que a gente vai fazer para o setor privado. E que cuidados que a gente vai ter depois que essas relações estiverem pactuadas, né? No caso da SEDAI, já foi concedido, faltou só um bloco, que deve entrar em leilão no futuro não tão distante, mas você já tem esses dois instrumentos. Mas isso, o contrato foi firmado. Aí tem uma segunda etapa, se eu não quero ter problemas com a privatização, eu não posso, fechei o contrato, o governador ou o prefeito, fechei o contrato, vou para casa, vou dormir, agora está tudo resolvido. Não. Depois que você fecha o contrato de concessão, você precisa acompanhar esse contrato de concessão. Você não é o operador, a sua preocupação com a prestação do serviço, realmente você não vai ter. Mas a sua preocupação sobre aquilo que está no contrato, está sendo executado, esse contrato, ele está adequado, vamos supor que aconteça alguma coisa, sei lá, a catástrofe, alguma coisa muito fora do comum em que impacte nesse contrato, ele precisa ser revisitado, as metas precisam ser revisitadas. Então, o Estado, o setor público, né, o governo e o município precisam acompanhar, e aí eles precisam ter instrumentos jurídicos, e aí o contrato é um instrumento jurídico, e regulatórios, aí a agência reguladora tem esse papel, que é de fazer esse acompanhamento, de autorizar tarifa, de entender o que cabe e o que não cabe para fazer repasses na tarifa, para aumentar ou não a tarifa. Então, quem faz esse trabalho de acompanhamento durante todo o período do contrato é a agência reguladora, que tem que ter autonomia decisória, autonomia financeira, não pode ter interferência política, porque senão, né, ela acaba não tomando as decisões que deveria tomar. Então, respondendo assim, como é possível resolver o problema da privatização? A privatização não é um problema, mas ela pode se tornar. Como é possível, eu trocaria o resolver por evitar problemas na privatização, seria fazer um bom trabalho de casa antes de estabelecer um contrato de concessão, e aí isso passa por diagnóstico, estruturação de projetos, definição do contrato. Depois que você conseguiu definir isso, que você abre o leilão, que você tenha esse parceiro privado, já é um parceiro seu, já está estabelecido, você precisa acompanhar de perto. E esse acompanhamento precisa ser muito efetivo. Não pode ser um acompanhamento de colegas, tem que ser um acompanhamento efetivo. Está errado, precisa ter sanções. Está certo, está seguindo, mas se tiver algum erro contratual, se tiver alguma meta não atendida, é necessário aplicar as sanções, seja de multa, seja de não repasse para tarifa, enfim, aquilo que for definido no contrato. Mas isso, né, uma forte regulação e estabilidade jurídica, tem grandes chances de você ter menos problemas na privatização. Obrigada. Respondi? Sim. Oi, boa noite. Nicole Fuji, eu tenho 17 anos e, bom, você já deixou claro que a privatização ela tem muitas questões que devem ser planejadas antes, né? A minha pergunta que eu tinha feito é, em sua opinião, é mais vantajoso privatizar o saneamento ou não, considerando as questões econômicas e sociais? Você já abordou bastante a sua opinião, mas se você conseguir opinar um pouquinho mais a respeito pro lado econômico, assim. A minha opinião, acho que todo mundo já entendeu, mas eu vou reforçar. Na minha opinião, a gente chega aqui em 2021
com um setor essencial, em que 70% do setor é prestado, tem os serviços prestados por companhias públicas e estaduais. Então, a gente já tem uma experiência com o setor público. Essa experiência de muitas e muitas décadas, ela não é que ela se mostrou completamente ineficiente. Eu acho que lá nos anos 90, houveram avanços com as companhias estaduais de saneamento, mas hoje ela não está sendo mais suficiente. A gente não avançou tanto quanto nós poderíamos ter avançado na última década com essas 27 companhias, 26 companhias, que respondem por 70% do serviço no Brasil. E a gente ainda aceita, né, conviver com 100 milhões de pessoas sem acesso a esgotamento sanitário. Então, esse cenário em que eu já tinha uma experiência com o setor privado, eu continuo convivendo com déficit alto, alguma coisa precisa ser feita. Precisa ser feito qualquer coisa? Não, mas alguma coisa precisa ser feita. O desafio é grande, a gente tem uma necessidade, existe uma estimativa em que a gente precisa de 753 bilhões de investimento para a gente conseguir atingir as metas os índices de atendimento, de universalização de água e de esgotamento até 2033. No entanto, como eu já disse, o Estado não só não tem espaço fiscal para fazer esse volume de investimento sozinho, quanto mesmo que tivesse, não parece que conseguiria fazer isso tão rápido. Não estou falando de todas as companhias, mas a maioria delas tem se mostrado pouco efetivas para execução desses investimentos e fazer com que esse déficit seja efetivamente reduzido. Então, diante desse contexto, eu não tenho dúvidas de que a iniciativa privada tem um papel estratégico, tem um papel determinante, e que a gente precisa pensar isso de modo livre de dogmas, livre desses preconceitos sobre o tema privatização, mas com muita consciência, muito comprometidos com o que se quer, não se quer uma solução mágica, não se quer venda das companhias de modo aleatório, ou melhor, né, a sociedade não quer isso, e os gestores públicos precisam respeitar e fazer aquilo, fazer privatização no todo brasileiro consiga abrir a torneira de casa, consiga ter acesso à água e não precise andar em cima de esgoto. É isso que a gente quer e é isso que a gente precisa buscar. E a iniciativa privada pode sim contribuir para esse processo. E aí, como eu já mencionei, privatizar, né, o tema, ou conceder, tem benefícios diretos ao setor de saneamento, e também tem benefícios econômicos. No caso, não é o objetivo primeiro. Então, o objetivo primeiro é levar saneamento para as pessoas. Mas é uma transação, né, econômica, financeira. O Estado em geral, recebe um aporte de recurso. Esse recurso precisa ser bem orientado sobre como ele vai usar num primeiro momento, que tipo de investimento o Estado vai fazer, mas é um recurso que entra, então é um recurso orçamentário que também pode ajudar os Estados a fazer aplicar e desenvolver outras áreas econômicas daquele Estado. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, a venda da SEDAI fez com que o Estado conseguisse obter um valor muito maior do que o que se esperava inicialmente. Então, é um recurso que entra, que ele vai conseguir utilizar para outras coisas. Mas esse é um resultado secundário, né? O resultado primeiro, o benefício primeiro, a vantagem primeira é que a iniciativa privada consiga apoiar o setor público acelerar o serviço, né? E não fazer com que a gente tenha que esperar aí 100 anos, mas
um século para conseguir enxergar e vivenciar essa universalização, senão eu não vou viver essa universalização. Então, o objetivo primeiro tem que ser levar o serviço à população. E, na minha opinião, como eu falei, como não é uma solução mágica, o setor público não enxergar a privatização com aquilo. Não, isso. E ele assume um papel, que também é dele, mas ele assume apenas esse papel de regulador e de planejador desse serviço. Então, hoje o setor público, ele atua como planejador, como regulador e fiscalizador, e como prestador do serviço. Ele pode até conceder a sua competência, não a competência, mas a sua atividade de prestação de serviço, mas ele não pode conceder o seu papel de regulador. Vai ter uma agência, que é o ente público, que faz esse papel, mas ela não pode delegar essa regulação para uma entidade privada, nem o planejamento. Então, ele sai de um papel de prestador, mas ele precisa estar comprometido com o seu papel de regulador e de planejador, para que a gente não caia ali naquele problema que a gente viu na Saneatins, né, lá em Tocantins. Obrigada. Nada. Mais? Oi, todo mundo me ouve bem? É que minha internet está muito ruim. Dá para ouvir? Dá pra Cindy. Não, ok. É que eu estou na contato a Luciana aqui. Bom, Raquel, prazer imenso falar com você. Meu nome é Giovana Prata, eu tenho 18 anos. E a questão que eu quero perguntar para você é: o que acontece com as pessoas de baixa renda e as pessoas que já vivem no estado de miséria, se o saneamento for privatizado? O que acontece, assim, passo a passo? Tipo, o que acontece primeiro? Vamos lá, então. Esse é um questionamento recorrente e muito legítimo, né? Em geral, quando se levanta essa pauta de privatização, uma das primeiras perguntas, os primeiros posicionamentos a tarifa vai aumentar e a população mais pobre vai sofrer mais com esse aumento de tarifa. De pronto, uma resposta, independente se a população é de baixa renda ou não, aí falando de tarifa, eu acho que a gente tem que refletir sobre, enquanto sociedade, e aí eu acho que, no caso do Brasil, isso tem que ser refletido com um pouco mais um pouco mais profunda essa reflexão, que é qual é o valor que a gente dá para os serviços de saneamento. A minha avaliação pessoal e a avaliação que muitas vezes eu percebo de muitos especialistas em estudos é que a sociedade não entende que a água que a gente consome na nossa casa, que o esgoto que sai da nossa casa, esse serviço tem valor e a gente precisa pagar por ele, seja na tarifa. Aí a forma de pagar por esse serviço, não vou entrar no mérito, mas seja na tarifa ou de outras formas. Porque a percepção que eu tenho, muitas vezes, é que a gente quer pagar pelo telefone, a gente quer pagar para ter outros serviços que não são essenciais, mas quando é para falar da conta de água, a gente tem mais restrições, a gente tem mansões no Brasil que a água da piscina não é paga, porque faz um gato. Então, assim, esse olhar sobre qual é o valor real desse bem, eu acho que a gente tem que refletir enquanto sociedade. Isso é um ponto. Mas isso não está associado com o fato... esse ponto que eu faço não está relacionado com a população de baixa renda.
é óbvio que na nossa sociedade existe uma parcela da população que tem restrições reais de renda, que não tem condições, muitas vezes, de arcar com uma conta de água ou de luz, enfim, que não tem condições de arcar com as despesas de serviços básicos, né? Então, isso é uma realidade. Para essa realidade, independente de privatização ou não, existe políticas hoje, e aí a gente pode ter uma outra discussão se elas são efetivas, enfim, mas existem políticas hoje que são de subsídios tarifários, que são de desconto na conta de água, no caso da água, né, da conta de água para famílias de baixa renda. Em geral, essa política é denominada de tarifa social de água. No Brasil, a gente não tem uma política nacional de tarifa social de água, o que, na minha avaliação, é uma pena. Eu acho que a gente deveria caminhar para isso, mas como o serviço de saneamento tem titularidade municipal, então a política de subsídios tarifários está associado àquilo que é definido pela agência reguladora de cada localidade. Então, se aquele município, a regulação foi delegada, né, para a agência reguladora do Estado, todos os critérios para a concessão da tarifa social de água são definidos por essa agência reguladora. Mas, em geral, a população de baixa renda é identificada, seja pelo um comprovante de renda que ela tem, seja pela quantidade de pessoas na casa, familiares, ou seja, da casa. Às vezes, muitas vezes, utilizam o cadastro único para programas sociais como uma forma de identificar, então, se a família está inscrita no cadastro único, ela tem direito à tarifa social, mas esses critérios não são unificados no país. Cada agência reguladora utiliza o seu, mas eles são próximos, em alguma medida eles são próximos. De toda forma, o que é implementado hoje, para aquelas empresas que são privadas hoje, Raquel, Acho que a internet dela deu uma travadinha. Eu acho que ela vai cair, porque tá muito tempo travado. Se ela estiver ouvindo, o F5 do computador faz com que ela já retorne diretamente para o Meet. Não sei se ela... Aí, voltou. Raquel, estamos te vendo. Aí, a minha... Estão ouvindo? Vocês ouviram até onde? Meu Deus, gente, tá travado. Eu estava ouvindo um pouco travado. Ouvindo, não. Agora sim, tá normal. Agora voltou. Mas vocês ouviram bem até onde? Só para eu saber se eu... Ou não estão ouvindo bem em nenhum momento? Não, estávamos ouvindo bem sim. Como é que eu vou falar? Eu acho que até onde você respondeu, elas até comentaram aqui num outro grupo que você já havia até respondido a próxima pergunta. Então, Gi, você sabe exatamente até onde você conseguiu ouvir, que era a sua, que você foi a primeira pessoa a perguntar se estava travando. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu estava anotando umas coisas onde eu parei. Estive aqui no meu grupo, eu e eu mesma. foi até o aumento das tarifas, não foi? Ela passou das tarifas era um ponto que unia as pessoas de baixa renda e estava falando sobre as empresas privadas. Como que as empresas privadas faziam isso e que abordavam a questão das pessoas de baixa renda, era isso. Tá.
Então, o que eu estava falando era as agências reguladoras, e aí as agências reguladoras, a gente no Brasil hoje acho que tem mais de 50 agências reguladoras, algumas são estaduais, outras municipais, outras micro-regionais. Tem muita agência reguladora exatamente porque o serviço de saneamento é municipal e ele pode regular diretamente ou ele pode delegar para uma agência estadual ou micro-regional. Mas no Brasil a gente não tem uma política de tarifa social de água nacional. Cada agência determina como isso vai se dar. Em geral, os critérios são parecidos, né? Você tem que estar abaixo de determinado valor de renda. E aí tem algumas agências que determinam se a companhia privada ou se a companhia pública, como elas vão atuar para implementar essa política de tarifa social de água. Então, quem determina isso? A agência reguladora. Ou, onde que isso pode estar previsto? No contrato, né? Os contratos mais recentes podem prever que aquela empresa privada ou aquela empresa pública precisa respeitar as normas e as políticas de tarifa social que a agência reguladora determinar, né? E que isso vai, obviamente, né, isso vai impactar no reajuste tarifário como um todo, porque vejamos bem, isso é uma coisa importante, que nem sempre a gente tem consciência. Por exemplo, a Raquel, supondo que a Raquel seja uma pessoa de baixa renda, a minha família, e aí eu tenho acesso a esse benefício. Eu vou ter uma isenção na minha conta, vou pagar uma conta um pouquinho mais barata, certo? Mas o serviço de saneamento, ele tem um custo dele. Imagina se todo mundo pagar, todo mundo for baixa renda e pagar muito pouquinho, né? Você não vai conseguir esse valor simbólico, ou muitas vezes o não pagamento, porque em alguns momentos a família, alguns critérios, em alguns estados e municípios, a família, dependendo da faixa de renda, não paga, e do consumo, não vai fazer frente, não vai conseguir pagar as pessoas que precisam trabalhar, você não vai conseguir fazer manutenção das bombas, enfim, né? O que acontece? Se eu pago menos, o meu vizinho, que tem uma condição melhor, a tarifa dele vai acabar aumentando. Então, essa clareza que o subsídio tarifário para a população mais pobre, para a população de baixa renda, ele é financiado pelas outras pessoas. Então, a tarifa pode ser que aumente nesse processo. Não sei se vocês já ouviram falar de subsídios cruzados. Então, no mesmo estado, a tarifa de um município é muito baixinha, porque esse estado pode ter uma população já muito vulnerável, e um outro município daquele estado, que tem uma maior parte da população um pouquinho mais rica, a tarifa ali é mais cara. Então, aqui, sei lá, pode ser R$ 1,50 por metro cúbico, aqui pode ser R$ 3,00 por metro cúbico. Então, é importante que a gente tenha clareza isso, assim, não tem almoço grátis, assim, né? O custo da infraestrutura para saneamento é muito alto. O que a agência reguladora e o contrato prevê, e precisa fazer uma análise de viabilidade econômica, que prevê, dentro do modelo tarifário, já as isenções de tarifa ou os subsídios tarifários necessários para que a população tenha acesso e que a população de baixa renda não seja excluída desse serviço. Então, isso é ter clareza, mas, reforçando, a privatização não, se o contrato for bem desenhado e se a agência reguladora fizer o seu papel, a privatização não deveria ter impacto sobre a tarifa para a população de baixa renda, mas, com certeza, vai ter impacto na tarifa média, tá? Na tarifa média para as pessoas não baixa renda. Mas um ponto importante no caso brasileiro é que dos 178 contratos que existem hoje no Brasil, as tarifas de prestação de serviço não são tão mais altas quanto as praticadas pelo setor público para os contratos que existem hoje, tá? E nas localidades em que as agências prevêem tarifa social de água, as companhias privadas aplicam aquilo que a agência determina, tá?
Então, isso é uma realidade do jeito que está hoje. Se, num cenário em que a gente tem uma expansão maior com a parceria público-privado, uma atenção que tem que ter, como eu já falei, é desse papel da agência reguladora, que é a agência que faz essa intermediação daquilo que a sociedade quer com aquilo que a empresa, né, a companhia, vai oferecer. Então, esse é o papel da agência reguladora, fazer essa balança. E a empresa vai aplicar aquilo que estiver estabelecido em contrato ou determinado pela agência. Então, o que acontece com as famílias de baixa renda, se a água, se o saneamento, né, forem privatizados, em tese elas devem continuar assistidas. E nas localidades em que acontecem muitas pessoas de baixa renda estão em áreas remotas, ou estão em comunidades, em favelas, áreas subnormais, em que as empresas não querem fazer investimentos naquelas áreas, essas pessoas podem ter a chance de ter acesso a esses serviços, e hoje elas não têm. Raquel, muito obrigada, foi muito explicativo. Foi como você disse, né? Em tese, todo mundo deveria ser amparado, mas é uma balança, deveria ser meticulosamente calculado para ninguém ficar de fora disso. Eu acho meio complicado, né? Porque as coisas não são feitas assim, meticulosamente calculadas. Então, acho que seria um pouquinho problemático, mas eu gostei muito da sua resposta. Muito obrigada. Nada. Pessoal, eu vou fazer lá dentro, quando eu falo que tem que ser calculado, dá para a gente fazer meticulosamente calculado. Isso não, é complexo para leigos e para pessoas que não são da área, para aqueles que não trabalham com isso todo dia. Mas o discurso de que é complexo demais e não dá para fazer, não deveria ser o discurso. Dá para fazer subsídio cruzado, existem modelos de subsídios para amparar a população de baixa renda dos mais diversos. Quando eu estudei sobre isso, no caso do Chile, existem subsídios diretos, no caso da Colômbia, existem outros subsídios cruzados, existem muitos formatos. Então, dá para fazer bem feito. O que a gente pode dizer é que não é simples, não dá para você acordar hoje e falar quero privatizar uma companhia amanhã e não deixar ninguém de fora. Não, como eu falei, né, o IBNDES começou o trabalho dele de estruturação e de diagnóstico lá em 2016, 2017. Saíram 3 projetos em 2021. Assim, o processo de estruturação de projetos, de entender a capacidade de pagamento daquela área, não é rápido. Isso que dá para dizer não é simples, mas a gente tem as ferramentas para fazer. Né? Não é automático, mas a gente tem as ferramentas e as referências para fazer, o conhecimento para fazer. Então, o que se precisa realmente é de vontade, de manifestação dos entes públicos e de comprometimento dos entes públicos para fazer isso bem feito. Então, dá para a gente fazer sim. Não é uma coisa que... É o tipo de coisa que a gente fala, na teoria parece fácil, na prática é difícil. Na prática só não vai dar certo se não quiserem fazer bem feito. Não é porque não tem os instrumentos para fazer. Perfeito, muito obrigada. Bom, a próxima e última pergunta é minha. E o saneamento básico sendo um direito humano, a senhora acha que a privatização pode, de certa forma, tirar esse direito das pessoas? Não acho. Exatamente porque o saneamento básico é um direito humano, é que as alternativas de prestação que todas as alternativas de prestação de serviço precisam ser consideradas. O que pode e tem tirado o direito das pessoas é a negligência que a gente tem visto hoje, é o não fazer nada, é dizer que era difícil, é dizer que é complexo, é dizer que a gente não tem recurso para fazer, é olhar para o cenário e falar, não tem muito o que fazer, porque a gente não tem dinheiro, porque o Brasil é muito grande, porque o Brasil é muito diferente.
assim, o que tira o direito das pessoas não é a privatização é uma alternativa, a gente pode dizer, olha, eu não preciso dessa alternativa, mas não é ela que me tira esse direito, o que tira esse direito é quando o gestor público, ou quando a população também olha para os problemas que a gente tem que enfrentar, e o saneamento tem as suas dificuldades, e cruza os braços, e diz que não tem como. E ao invés de a gente fazer e cobrar, e aí eu acho que a população tem esse papel, né, de cobrar, se a gente não quer privatização, então vamos cobrar mais das nossas empresas públicas, porque o que a gente está vendo hoje é que 100 milhões de pessoas estão tendo seus direitos negados, estão tendo seus direitos desrespeitados, não têm acesso. Então, hoje, do jeito que está, a gente não está garantindo direito ao saneamento a todos os brasileiros. Então, alguma coisa precisa ser feita. E a privatização pode não ser a alternativa que a gente quer, mas ela é uma alternativa. Então, a gente deveria considerar e refletir sobre ela. Muito obrigada. Nada. Bom, foi a última pergunta, então eu vou agradecer muito o seu retorno, muito estar aqui. A entrevista foi muito boa, aprendi muito, muito obrigada mesmo. E se as outras meninas quiserem agradecer. Oi, Raquel, boa noite. Obrigada pela explanação. As meninas cortaram algumas questões, porque você já foi respondendo, adiantando, aí elas colocavam no grupo. Ela já respondeu essa, então algumas questões que você viu que a Mayara até enviou, elas acabaram cortando, porque você já tinha explicado, né, e a gente não queria abusar da sua boa vontade. Agradeço mesmo a paciência. Queria te falar que a Márcia Azevedo, hoje ela não está presente, né, fisicamente, mas que ela é a nossa editora aqui do Brasil, representante da edição aqui no Brasil da revista. Basicamente, a revista é um projeto que a Márcia trouxe para o Brasil e convidou as meninas, porque as meninas fazem parte de uma ordem paramaçônica. Nem todas são filhas de maçons, mas é uma ordem feminina dentro da própria maçonaria. É um braço da maçonaria. Então, poucas meninas que estão aqui hoje são filhas de maçom, porque não é obrigatório ser filha de maçom. E são mulheres no meio de uma ordem, de uma fraternidade, de uma instituição altamente masculina, não vamos dizer machista, mas altamente masculina. E elas estão abrindo aí o seu espaço dentro da ordem, né, porque primeiramente a ordem surgiu há 100 anos atrás, né, foi criada para as meninas, para as meninas, foi logo depois da Primeira Guerra Mundial, então ela foi criada para as filhas de maçons e tudo mais, que ficaram órfãs, né? Então, quem que ia dar para essas meninas aí uma base? Eu costumo dizer, na minha simplicidade, né, no meu modo de ver, que era um curso espera-marido, uma forma de criar boas moças, boas donas de casa. E com o tempo a gente vem aí lutando para que essa visão seja mudada. Hoje é vista como uma das maiores escolas de liderança. Então, elas praticam a liderança, praticam a autonomia delas, né, em procurar as entrevistas e em estar buscando, né, uma formação dentro dos valores que a ordem prega. Nós temos a Giovana, que hoje ela entrou com o meu e-mail, porque o dela não estava entrando, é a presidente das meninas, né, e cada uma tem a sua função dentro da ordem. Cada uma tem uma função. A revista é a parte, então, com o tempo, vieram agregando outras meninas de outras assembleias, que é o caso da Nicole Fuji, que ela é do interior de São Paulo, de Santa Bárbara do Oeste. A Elô é de Jaboticabal, né? Nicole Luiz é de Caieiras, então as meninas estão espalhadas aí dentro do estado de São Paulo. Mas qualquer dúvida que você queira tirar mais a respeito até mesmo da revista ou mesmo da ordem, a gente está à disposição.
aí você pode procurar a Maiara sabe responder muito bem a respeito, tá bom? Agradeço muito, muito obrigada, e não tenho palavras para te agradecer por tudo que você fez por elas hoje. Não, eu que agradeço, obrigada. Eu achei que todo mundo era da mesma escola da Maiara. Eu tinha entendido que era um projeto das meninas da escola, mas não tenho o menor problema, eu adorei participar. É muito bom discutir esses temas que são tão importantes com meninas tão novas e com meninas, o que também é um ponto importante. Queria registrar que, da minha trajetória, eu sou relativamente nova também, tenho 30 anos, mas das minhas andanças desses 30 anos aí de trabalho, eu encontrei poucas mulheres em espaços de liderança. Então, é muito bom quando a gente entra numa sala de reunião e não se sente sozinha. Então, eu espero que vocês não se sintam sozinhas daqui a alguns anos e consigam apoiar outras mulheres também. Eu acho que, mais do que também não se sentir sozinha, não deixar ninguém sozinho. Então, sejam mulheres que apoiem. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Raquel. Gostaria de falar rapidinho aqui. Gostaria de te agradecer por estar disponibilizando esse tempo seu para estar passando tanto conhecimento para a gente, mostrando a sua posição de liderança, mostrando para a gente que é possível, que a gente pode sim mudar as coisas, conquistando o nosso espaço, e pode ter certeza que a gente também vai conquistar nosso espaço, e lembrando de cada mulher inspiradora que a gente pôde entrevistar, tão inteligentes como você, para a gente estar sempre se inspirando e lembrando, nossa, aquela mulher que a gente entrevistou foi mais um brilhinho no nosso caminho para ajudar e para inspirar a gente. Então, muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente, para tornar o nosso projeto mais forte, mais real e mais feminino. Obrigada. Obrigada, gente. Eu só tenho uma dúvida. Quando que sai? Quando que vocês vão depois me dizer? É em setembro, né? Sai em setembro. A gente manda, peço para a Maiara, né, Maiara? Você tem o contato, a Maiara passa para você, porque vai, provavelmente, na última edição, né, que as meninas fizeram, teve uma página só para as transcrições das entrevistas. Então, a Maiara vai pegar tudo aquilo que você falou, palavra por palavra, e vai passar para o papel com o seu nome, sua formação, uma foto sua, que vai sair na revista. Então, acho que antes disso, ela passa tudo direitinho para você, para que você possa também colocar isso, agregar ao seu currículo e tudo mais. E muito obrigada, viu? Seja bem-vinda, que sempre que precisar. Você mora em São Paulo, Raquel? Não, eu moro em Brasília. Eita! Mas em Brasília tem também um braço da ordem aí, tem uma assembleia, né? Que é um grupo de meninas. É que é um pouco diferente, né? Então, a gente aqui em São Paulo, a gente está começando dar essa nuance para a área científica, né? Para puxar essa liderança e para a área científica um pouco mais, entende? Mas se você quiser conhecer, a gente faz algumas reuniões de domingo de manhã também, para que elas discutam alguns projetos, conversem a respeito. Ela tem os projetos de filantropia, projeto de angariação de fundos para isso, então elas discutem várias coisas aí durante os domingos. Tá certo, minha querida? Obrigada, então, uma boa noite. Ótimo, gente. Meninas, Obrigada. muito obrigada. Maiara, quer encerrar, meu amor? Não. Só agradecer, falar que eu estou muito lisonjeada mesmo por você ter aceitado. É só agradecer mesmo e por mim tá encerrado. Tá ótimo. Boa noite, gente. Boa noite, Raquel. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, Raquel. Muito obrigada. Obrigada. Meninas, enquanto vocês não saírem de tudo, a reunião não para de gravar.